Deixa eu perguntar a você, primeiro, sobre os desafios de fazer o olhar de cinema nesse contexto, né, de pandemia, isolamento social, porque um festival, né, ele demanda meses para ser planejado, e eu imagino que quando vocês estavam pensando no olhar, né, de cinema, veio a pandemia, né? Então, como foi recepcionar esse momento e se planejar para isso? Na verdade, foi bem realmente um desafio a mais, né, Alex? Porque já é difícil fazer um festival de cinema hoje no Brasil. A gente sabe todas as dificuldades e os problemas que o audiovisual como um todo vem enfrentando, o cinema e os festivais, todos eles não estão passando ilesa, né, por esses últimos anos. E aí ter a pandemia foi em março, né, que chegou assim aqui que a gente entendeu o que era mesmo no Brasil, né? Como que isso ia ser no Brasil. E a gente já estava no processo final do Olhar de Cinema, porque a gente começa a programar o Olhar de Cinema meio que quando a gente acaba uma edição, a gente já começa a programar a outra, né? Já pensar na outra. Mas, assim, em janeiro, início de janeiro, a gente já está vendo o filme, já começamos a conversar sobre os filmes, sobre as mostras, e aí, então, em março, final de março ali, que é quando a coisa realmente tomou proporções outras aqui no Brasil, né, gigantes, aí a gente já estava um momento que a gente está mais para o final do processo do que para o começo, né, e aí a gente teve que, em 2, 3 dias, resolver adiar o festival, adiamos para outubro, imaginando que outubro seria uma data segura, tranquila, que isso já teria passado, já que, né, a partir lá de março teriam passado 7 meses, se eu não me engano. Eu não sou muito bom de matemática, mas acho que é meio que isso. E aí a gente falou, não, tranquilo, outubro vai estar de boa, a gente vai lá e faz como a gente sempre fez. As 8 edições anteriores, presencial, na sala de cinema, 7 salas de cinema, blá, blá. Só que a gente foi vendo com o passar dos meses que não seria possível, que a gente, de qualquer maneira, ia ter que manter a ideia online. E aí a gente, claro, desde março ali a gente já começou a ver, né, o que os outros festivais estavam fazendo, principalmente os europeus, que eles tiveram um problema realmente assim. Teve festival europeu que em uma semana eles transformaram a edição presencial em online. E aí eles começaram a compartilhar muito isso, essas experiências. E aí a gente começou a ver, entender o que a gente poderia fazer, e chegamos hoje nesse modelo que a gente tem 100% online, porque a gente viu que não seria possível nem seguro para ninguém a gente fazer um presencial, né? E a gente não queria que as pessoas ficassem com medo ou receosas, mas sim que realmente as pessoas curtissem o festival como ele tem que ser curtido. Uhum. E festivais de cinema eu vejo como o seu principal objetivo justamente unir o público, né, aproximá-lo desses filmes inéditos ou também de retrospectivas e também aproximar da equipe, né? E acredito que esse, né, a principal desvantagem de uma edição excepcionalmente online. Mas você já avaliou, digamos, prós, vantagens para esse modelo online que está sendo praticado? Assim, no começo a gente achava que ia ser uma tragédia total, assim, né? Que a gente só conseguia ver os contras. E aí, com o tempo, a gente percebeu que tinha várias coisas que eram legais. Assim, nada substitui a sala de cinema, a gente não quer manter um festival online, a gente quer voltar ao presencial o quanto antes, esperamos que em 2021 a gente volte, mas a gente viu que tinha algumas atividades, algumas ações que a gente teve que fazer, que a gente falou, não, isso é muito legal, ter o online. Por exemplo, o online permite a gente estar hoje com gente no Brasil inteiro participando do festival, né? Então a gente já está com as vendas de ingressos rolando e tem compra de todas as regiões, praticamente todos os estados do país, né? Então a gente sabe que em junho, ali começo de junho, não é possível a grande maioria dessas pessoas participar do festival, né? Então essa é uma das grandes vantagens que a gente viu, que agora o Olhar de Cinema pode ficar conhecido no Brasil inteiro. Realmente as pessoas participarem, claro, de uma maneira completamente diferente, mas uma maneira possível, que a gente pode fazer isso possível hoje, né, na atual situação que a gente está. Então, também tivemos uma ideia de fazer as entrevistas com
os realizadores e as realizadoras, e essas entrevistas a gente vai colocar, inclusive amanhã no site entram várias delas, e no nosso canal do YouTube. Então são 78 filmes, a gente tem mais de 60 entrevistas. Então tem entrevista com o Geraldo Sarne, Helena Inês, Carinha Ainu, Valéria Sarmento, enfim, Paloma Rocha, Luiz Abramo, assim, tem muitas entrevistas com muita gente legal. E era uma coisa que a gente nunca tinha pensado. Por quê? Porque a gente tinha aquele debate pós-sessão, que é ótimo, né? Esse é essencial. Por que não a gente não ter essas entrevistas também, né? Que fica no site, que aí todo mundo pode acessar de uma maneira mais ampla. Então, também é uma outra coisa que a gente se forçou a achar uma solução para os debates, e a gente pensou nessas entrevistas, que é até uma coisa que a gente quer manter independente do ser presencial ou não, né? Então, tem essas coisas. A gente foi encontrando coisas boas nesse processo, assim. Sim. Antônio, pelo que eu percebo, a programação esse ano, embora seja totalmente online, ela não me pareceu sofrer nenhuma perda em relação a edições anteriores, porque continua tendo um número muito alto de filmes que são divididos em 10 mostras, excetuando também filmes de abertura e de encerramento, e vocês fizeram uma programação, né, paralela de atividades, de seminários. Então, me conte sobre essa programação. Sim, assim, a gente pensou, Alex, que 130 filmes, que é o que em média a gente exibia, seriam demais. E a gente começou a pensar, porque assim, 130 filmes em 7 salas é uma coisa, 130 filmes num site é outra completamente diferente, né? Então a gente começou a pensar em algumas coisas que a gente poderia abrir mão esse ano, até pensando na própria proposta das mostras. Por exemplo, olhar retrospectivo, olhares clássicos e pequenos olhares, que é para crianças e jovens, a gente não vai ter esse ano. Porque a gente acreditou, porque Pequenos Olhares, por exemplo, a gente leva escolas para a sala de cinema. Então, para nós não fazia sentido não ter essa mostra no formato online, sabe? Para nós, o grande legal dessa mostra é dar a possibilidade das crianças, muitas delas, e jovens também, muitos deles, irem pela primeira vez no cinema, sabe? Durante o festival. Então, para nós não fazia sentido. Olhares clássicos e olhar retrospectivo são filmes que muitas vezes as pessoas já viram, mas não viram na sala de cinema. Então a ideia dela é fazer na sala de cinema. E aí a gente manteve as outras 7 mostras. Aí sim, praticamente com a mesma quantidade de filmes. Algumas reduções em curtas, um ou outro, mas assim, a gente conseguiu manter, até porque o número de inscritos só aumenta, né? E isso a gente fica muito feliz, e porque a qualidade aumenta dos inscritos e o número de inscritos aumenta também, quantidade e qualidade. E aí a gente consegue ter uma programação super importante, relevante, né, com estreias mundiais, diversas estreias mundiais e estreias no Brasil das mostras competitivas, o filme de abertura, o filme de encerramento, as edições especiais, todos em estreia no Brasil. E a gente não queria perder isso, né, que é algo que a gente conquistou ao longo desses 9 anos, realmente esse espaço que os realizadores e as realizadoras gostam de estar e se sentem prestigiadas de estar exibindo seu filme aqui, o que nos deixa muito feliz, porque realmente a gente adora cada filme que a gente seleciona, né? A gente não quer fazer seleções gigantes com centenas de filmes. Para nós, 130 era o limite, o máximo que a gente ia chegar. A gente não tinha ideia de passar além disso, porque para nós era o limite que a gente conseguia ter um controle, né? 120, 130, um controle no sentido de cada filme a gente dá uma atenção super especial, e a gente queria manter isso de alguma forma no online. Antônio, você consegue me destacar tanto da seleção nacional quanto internacional, em relação aos filmes brasileiros, o que vocês perceberam aí que filme brasileiro em festivais geralmente já antecede uma tendência aí para o próximo ano. Então, tem alguns destaques brasileiros nesse sentido, e de internacionais, o que vocês conseguiram trazer, somente que teve destaque em festivais internacionais? Sim, a gente, por exemplo, o filme novo El Tango del Viudo e El Espejo Deformado, que é o novo filme do Raul Ruiz, quer dizer, o primeiro filme do Raul Ruiz, que foi agora finalizado pela Valéria Sarmento, que dirige o filme com ele. Então foi um filme que passou na Berlinale, em Berlim, e está estreando agora no Brasil aqui. O filme novo do Carinha Ainu, que é um filme brasileiro, mas é estrangeiro, porque a produção é toda de fora, tirando o Karim, que está na direção, o filme todo é estrangeiro, que é o Nardes A.
A gente tem o Para Onde Voam as Feiticeiras, que é o filme de abertura da Eliane Café, Carla Café, Beto Amaral, que é um filme, é uma estreia, porque eles foram selecionados para o Festival de Toulouse, porém o festival foi cancelado, então o filme não foi exibido. Então basicamente uma estreia mundial do filme, a primeira exibição do filme Para Onde Voam as Feiticeiras. O Antena da Raça, da Paloma Rocha e do Luiz Abramo, foi selecionado para Cannes, para a mostra Cannes Classics, porém também não foi exibido. Ele foi selecionado, mas não foi exibido, então é uma estreia mundial também do filme, aqui é a primeira exibição dele. Então, assim, a gente ficou super feliz. E, claro, tem outros. Tem o Los Lobos, que ganhou, se não me engano, a Mostra Generation, da Berlinale, vai ser exibido. A gente tem diversos outros filmes. O ganhador do FII de Marseille esse ano, o Festival de Marseille, que é o Visão Noturna, que também está na seleção do festival. Enfim, a gente está com uma seleção super forte esse ano, e a gente só consegue isso porque os realizadores, as realizadoras acreditam no festival, né? Então, a partir do momento que todo mundo envia o filme para cá ou tem interesse em exibir o filme no Olhar de Cinema, a gente acaba tendo um leque de opções muito mais interessante, assim, né? Porque a gente tem quase todos os filmes desse cinema independente, que é o que interessa para nós, cinema mais arriscado, cinema mais inventivo, acaba chegando hoje para nós, então a gente consegue montar essa programação que a gente aposta muito nela, e esse ano realmente está incrível, assim, tá? Tem filmes, verdadeiras pérolas dentro da programação. Doutor, perfeito. Então eu vou encerrar só compartilhando, né? Começa dia 7 de outubro, a nova edição do Olhar de Cinema, vai até dia 15, e os ingressos já estão à venda online, né? Isso. 7 a 15 de outubro, dia 7 a gente tem a cerimônia de abertura, às 19 horas, uma live no YouTube, depois às 20 horas é liberado o filme Para Onde Voam as Feiticeiras, e fica durante 24 horas disponível. Aí os outros filmes durante o festival, eles sempre são liberados às 6 da manhã e fica até às 5h59 do dia seguinte disponíveis, né? Então fica 24 horas. Então você olha lá o filme, entra no site olhardecinema.com.br, vê o filme, vê o dia dele. Aí, a partir do momento que você vê que está lá, dia 10, aí, então ele vai começar a estar disponível às 6 da manhã, dia 10, e vai até às 5h59 do dia seguinte. Essa é a lógica. Os únicos filmes que mudam essa lógica é a abertura e encerramento, que encerramento é no dia 15, às 20 horas, que ele é liberado uma hora depois da cerimônia de premiação, que vai ser às 19 horas no dia 15. Então a gente tentou manter um pouco a lógica, né, de festival, e não querer ser uma plataforma de streaming e colocar todos os filmes lá num catálogo. Não, para nós não é esse interessante, né? Para nós é interessante, claro, a pessoa ter uma flexibilidade, porque a gente está falando do online, da pessoa na casa e não sei o quê, mas, ao mesmo tempo, não deixar solto, completamente livre. Então, a gente criou uma grade de programação até sugestiva, com filmes que dialogam entre si, dentro do mesmo dia e tal, que a gente achou um formato legal, entre o meio termo entre o online, né, o streaming que a gente tem lá, as plataformas, e uma edição presencial do festival. Antônio, muito obrigado pela disponibilidade de compartilhar as novidades do festival, e nos encontramos em breve aí entre os filmes. Obrigado. Certeza. Valeu. Obrigadão, Alex. Tudo de bom. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Valeu.